apresentamos uma explicação detalhada sobre Gênesis capítulo 1 e versículo 27. Fique conosco até o final do vídeo e cresça cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus. Gênesis 1:27 diz: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Contexto imediato e importância central. Esse versículo ocupa o ponto culminante do relato criacional. Depois que Deus fez a luz, o firmamento, a terra, a vegetação, os luminares, os peixes, as aves e os animais terrestres, ele pronuncia uma ação decisiva: a criação do ser humano. O texto deixa claro que toda a criação preparou um ambiente e uma história para que o homem e a mulher existissem como reflexo intencional do Criador. Em termos narrativos, tudo converge para este momento. Em termos teológicos, aqui está o fundamento da dignidade humana, da vocação e da missão. E criou Deus o homem, o verbo da ação divina. A escolha do verbo é pesada. É o verbo que em hebraico traduzimos por criar, bara. Esse verbo, no Antigo Testamento, é usado para indicar a ação exclusiva de Deus. Ao dizer, e criou Deus o homem, o texto afirma que o ser humano não é produto de acaso, nem de processos puramente impessoais. Ele é obra deliberada e pessoal do Senhor. A vida humana tem origem direta no ato criador. Daí nasce a primeira grande consequência. A nossa existência tem origem e propósito que vem de fora de nós, de um Criador que nos quis. A sua imagem. O núcleo da afirmação teológica. A expressão "a sua imagem" traduz o termo hebraico "selem". Imagem quer dizer representação, algo que reflete características do original. Não se trata de uma cópia idêntica, porque Deus não é criatura. Trata-se de uma capacidade ou de um modo pelo qual o ser humano pode refletir no mundo traços do Criador. Quais são esses traços? A própria Escritura e a tradição cristã ajudam a delinear. Relacionalidade. Deus é comunhão. O ser humano é feito para relacionar-se com Deus e com os outros. Isso explica nossa tendência à sociedade, à família, à comunidade e ao culto. Racionalidade e linguagem. Capacidade para pensar, nomear, criar símbolos e comunicar. A linguagem é um reflexo da imagem, pois permite representação e cultivo do mundo. Moralidade. Consciência de certo e errado. Capacidade de responsabilidade e prestação de contas. Somos seres morais porque refletimos aquele que é justo. Criatividade e trabalho. Habilidade para transformar a terra, inventar culturas, artes, técnicas e sistemas de sentido. Somos convocados a completar a criação por meio do cuidado criativo, espiritualidade, abertura para o transcendente, sensibilidade para o sagrado. A imagem inclui essa capacidade de perceber e adorar o autor da vida. Dizer que somos imagem de Deus não é enaltecimento de poder humano, mas diagnóstico de chamada. Fomos feitos para refletir Deus no mundo. Conforme a nossa semelhança. Semelhança e comunhão. A expressão de reforço, conforme a nossa semelhança, no hebraico kidmutenu, acrescenta a ideia de afinidade, de correspondência. Ela não afirma identidade absoluta entre criatura e criador.
afirma que a semelhança funcional e relacional. A semelhança indica que aquilo que Deus é de modo pleno deve encontrar, no ser humano, traços que permitam uma comunhão e uma representação responsável. Um detalhe notável é o plural usado em nossa. Quem é esse nós? Há várias leituras históricas, entre elas, plural de majestade, uso em algumas línguas para enfatizar a grandeza do rei, corte divina ou conselho celestial. Deus falando para a corte de seres celestiais. Sinal da pluralidade intradivina, antecipação da revelação trinitária, em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo participam da obra criadora. A leitura cristã clássica vê nesse façamos e nesse nosso uma pista da comunhão trinitária. Isso ganha suporte se considerarmos que o Espírito aparece em Gênesis 1, verso 2, pairando sobre as águas, e que o Novo Testamento apresenta o Verbo como agente criador. João 1, verso 1. Então podemos ver no ato da criação, já confirmando a Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Assim, a expressão sublinha que a humanidade foi criada dentro de um contexto relacional, como reflexo de um Deus que existe em relação. A antropologia bíblica é, portanto, relacional por sua própria raiz. Homem e mulher os criou. Igualdade radical. O versículo conclui com uma afirmação clara e decisiva. Tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem de Deus. Não há hierarquia ontológica entre os sexos diante do Criador. Ambos portam a mesma dignidade, a mesma vocação e o mesmo valor. Isso tem implicações éticas e sociais imediatas. A igualdade de dignidade entre homem e mulher é teológica e não depende de conquistas culturais. A complementaridade, quando reivindicada, não pode negar a igualdade de imagem. Homens e mulheres são diferentes em funções e expressões em algumas culturas e contextos, mas essa diferença não anula a identidade humana fundamental. Qualquer ideologia que rebaixe a mulher ou instrumentalize o homem fere a verdade criacional. A Bíblia chama ambos ao mesmo chamado: refletir Deus e exercer mordomia. Vocação, domínio responsável e mordomia. Recorde-se que a declaração de imagem em Gênesis 1:26 vem acompanhada da ordem de dominar sobre a criação. Esse dominar não significa exploração voraz, mas assumir responsabilidade. Em hebraico, a ideia de domínio, hadá, pode expressar governo com finalidade de cuidado. Em reflexão teológica e ética contemporânea, isso funda o que se chama de mandato cultural. A missão humana de cultivar, proteger, cuidar e governar a criação para o bem. Daí decorrem princípios práticos: responsabilidade ambiental, justiça social, uso sábio dos recursos e atenção à preservação da biodiversidade. A imagem de Deus nos confere autoridade, porém delegada, e portanto exige responsabilidade. A imagem ferida pelo pecado e a necessidade de restauração. A Escritura reconhece que após a queda, a imagem foi obscurecida. O pecado não destrói totalmente a imagem, antes corrompe e oculta o reflexo. Passagens como Romanos 3:23 apresentam a realidade universal da queda, enquanto que as Escrituras apostólicas mostram a esperança da restauração. Em Cristo, a imagem é renovada e restaurada. Romanos
8:29, Colossenses 3:10. O cristianismo anuncia que a finalidade criacional do ser humano, ser imagem viva de Deus, encontra seu cumprimento redentor em Jesus Cristo, que é a expressão perfeita da imagem do Pai. Implicações éticas e sociais práticas. A teologia de Gênesis 1:27 possui aplicações imediatas e contundentes. Dignidade humana. Todo ser humano tem valor inviolável. Isso funda a oposição à violência, ao racismo, à discriminação, ao aborto e à eutanásia, promovidos sem consideração à dignidade inata. Justiça social. Políticas e práticas sociais devem reconhecer e promover a imagem divina em cada pessoa, cuidando dos vulneráveis. Vida comunitária. Porque fomos feitos em semelhança daquele que é comunhão, a vida cristã floresce em relações verdadeiras, na família, na igreja e na cidade. Trabalho como vocação. O trabalho humano participa da vocação de aperfeiçoar a criação. Toda tarefa honesta é uma arena para refletir Deus. Cuidado com a criação. Ecologia, sustentabilidade e economia ética derivam do mandato de governo responsável. Destruir a criação é profanar a obra de Deus e, por extensão, agredir a imagem de seus portadores. Imagem e sexualidade, família e igualdade. Como Gênesis 1:27 afirma ambos homem e mulher como imagem de Deus, as estruturas familiares e sociais devem promover respeito mútuo. A sexualidade humana, dentro do desígnio criacional, aponta para comunhão, fé, procriação e cuidado mútuo. A dignidade sexual é inseparável da dignidade da pessoa criada à imagem divina. Toda reflexão ética sobre família, casamento e sexualidade precisa ter esse ponto de partida. Dimensão escatológica, a plena restauração da imagem. A história bíblica aponta para uma consumação. A imagem de Deus será plenamente restaurada na nova criação. Ao final da Escritura, a comunhão plena com Deus abolirá as consequências do pecado e concretizará a vocação para a qual fomos criados. Assim, a vida ética e espiritual hoje é participação antecipada dessa restauração que virá. Conclusão prática e desafio. Gênesis 1:27 nos confronta com duas verdades simultâneas. Somos de valor infinito e fomos entregues a uma vocação. Saber que fomos criados à imagem de Deus exige humildade e coragem. Humildade, porque tudo o que somos vem dele. Coragem, porque essa identidade exige responsabilidade pública, cuidar da criação, defender a justiça, proteger os fracos, cultivar beleza e expressar amor. Se você interiorizar essa verdade, sua vida muda em ações concretas. A linguagem que usa para com o próximo, as escolhas de consumo, a forma como exerce liderança, o modo como pensa a política e a economia. Viver como imagem de Deus é viver como reflexo de aquele que é bom, justo e amoroso. Deus criou você à sua imagem e semelhança, dando-lhe dignidade e valor incomparáveis. Mesmo assim, o pecado feriu essa imagem e nos afastou do Criador.
mas o amor de Deus não desistiu de você. Ele enviou Jesus Cristo, a imagem perfeita do Pai, para restaurar aquilo que foi perdido. Na cruz, Jesus tomou sobre si o peso do pecado e abriu o caminho da reconciliação. Hoje, Ele estende as mãos e convida você a voltar para o propósito para o qual foi criado. Sem Cristo, a vida permanece vazia. Com Ele, tudo encontra sentido e direção. Você não é fruto do acaso, mas parte de um plano divino que deseja a sua salvação. Abra o coração para Jesus e permita que Ele restaure em você a verdadeira imagem de Deus. Receba-o como Senhor e Salvador e experimente a nova vida que Ele oferece. O tempo é agora. Diga sim a Cristo e descubra a vida abundante que só Ele pode dar. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal e faça parte desta família de fé. Ative o sininho para não perder nenhuma palavra de esperança e vida que vem da palavra de Deus. Deixe o seu like e compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas. Escreva nos comentários o que Deus falou com você hoje. Será uma alegria ler o seu testemunho. Juntos, vamos espalhar a luz de Cristo a cada novo vídeo.